Olá, vou fazer uma manteigada de limão com sementes, com mistura de sementes. Vou usar também o açúcar, a farinha, óleo girassol, fermento royal e ovos. Ovos será a primeira coisa a colocar na receita. Eu preciso aproximadamente 300 gramas de ovo, o que corresponde a 6 ovos classe M. Agora vou preparar o açúcar. Enquanto preparo o açúcar, para demorar um bocadinho a preparar a receita, eu devo ter o forno já ligado à temperatura recomendada na receita, que são 170 graus. Vou utilizar a ventilação para fazer este bolo. Nesta receita há uma preparação prévia que eu faço de açúcar com a casca de limão. Pode ser casca de limão, pode ser casca de laranja, pode ser casca de um citrino que apreciem, pois vai dar um toque muito fresco à receita. Podemos também usar hortelã, entre outras sugestões que depois poderão ser mencionadas. Por isso vou começar por tirar a casca bem fina de um limão, preferência daqueles que nós temos pendurados nas árvores em casa. São mais saborosos, têm óleos mais concentrados, não são pulverizados com pesticidas nem nada do género. E agora misturar o açúcar e moer. O açúcar não deve ser moído até transformar o açúcar num pó, que é para a casca também não desaparecer. O açúcar vai ficar ligeiramente úmido, mas esse é o objetivo, que apareçam pedacinhos de limão, o que depois vai conferir uma certa textura misturada com as sementes. Por isso eu vou pôr o açúcar aqui de lado. Se quiserem utilizar este açúcar ou fazer mais quantidade para depois guardar, será o açúcar que vocês vão usar depois em bolos ou em outras preparações. O açúcar, ovos, farinha, que são as 160 gramas, com o fermento e o óleo, os ingredientes entram todos em simultâneo, ou seja, eu começo por pôr os ovos, coloco o açúcar, a farinha, coloco o fermento por cima da farinha, o óleo a toda a volta, ou seja, não vai tocar no fermento, e agora vou mexer com as mãos de aranha. A tonalidade do bolo vai alterar de acordo com a casca de citrino que estão a utilizar. Neste caso, o limão vai deixar o bolo quase na mesma tonalidade que teríamos inicialmente com ovos. Mas se for lima, laranja, tangerina ou outro, a textura mantém, mas o que vai alterar é um pouco a tonalidade do bolo. Assim que o bolo faz pedacinhos de bolhinhas, está pronto. O que eu faço agora é juntar as sementes, misturar e a massa está pronta. Pode repousar um bocadinho, enquanto isso eu vou untar a forma. A forma é untada com margarina polvilhada de farinha, ou se quiserem, se preferirem, podem usar um spray desmoldante para o mesmo efeito. Embora eu prefira sempre a margarina com farinha, acaba por ser uma forma um pouco mais antiga de fazer esta forma para os bolos, mas acaba por ser um sabor diferente do spray. O spray pode ter sabores de baunilha, pode ter sabores neutros, ou seja, não ter sabor, mas no fundo não deixa crescer o bolo agarrado às paredes. O bolo cresce e começa depois a enrolar. E se temos conta, quando fazemos esses bolos, as pontas começam a enrolar. Ora, se o bolo for para rechear, para decorar, isso não se vai notar. Mas se for para servir o bolo para chá, estas bordinhas vão aparecer. E depois é uma questão de gosto, uma questão de sabor, ou de manter um pouco mais a tradição do que era antigo, está bem? Por isso, a margarina, untei a forma toda, junto a farinha, vou fazer a forma agora com a farinha, e está pronto. Por isso, eu só devo ter o forno a aquecer quando inicio a receita. A receita demora aproximadamente uns 3-4 minutos a fazer, o forno será aproximadamente ao mesmo tempo. Eu posso untar a forma antes de fazer o bolo, sim, também posso, mas o tempo que eu demoro a untar a forma não são 3, 4, 5 minutos. O que quero dizer com isto é que, a partir do momento em que o fermento é ativado na umidade, ele começa a borbulhar, começa a querer crescer e como não tem calor, perde a ação. Por isso, não demorem muito tempo até untar e colocar a massa no forno. Agora, com uma espátula vou juntar a massa, vou deitar a massa toda na forma. Se quiserem utilizar a raspa de limão em vez de estar a moer a casca de limão com o açúcar também podem.
e agora vai ao forno aproximadamente 40 minutos. Tirar o bolo do forno. Desenformar. Deixar arrefecer. Polvilhar com açúcar em pó. E servir. Bom apetite!